Nós vamos começar mais uma aula sobre sequências, né, e séries de números reais. E eu vou logo repartindo aqui o quadro com vocês, para a gente começar a nossa discussão. Bem, na última aula, né, nossa última aula, a gente estava falando sobre sequências, né? E aí nós falamos dessa relação também, né, entre a sequência, né, e série, né? A gente estava falando sobre isso aqui. Bem, de um lado eu tenho a sequência, que é aquela criatura, né? É uma função de n em R. E do outro, né? Eu tenho aquilo que a gente chama por série, né? Que seria um somatório dos elementos da sequência, vamos dizer assim. Bom, para fixar a ideia, é sempre bom a gente imaginar que essa é obtida dessa, se nós, fica mais fácil imaginar se eu tiver que xn é maior ou igual que zero para todo n pertencente aos naturais, tá? Isso aqui, né, uma sequência de termos positivos, só para lembrar, né? Só para lembrar. O que acontece? Qual é o elo de ligação das duas? Se não fosse positivo, seria parecido? Seria. Não tem problema nenhum. É que fica mais fácil a gente imaginar assim, tá? A partir da sequência, você monta a sequência S1, que é x1, S2, que é x1 mais x2, entendeu? Essa sequência que eu estou montando aqui, Sn seria x1 mais x2 mais xn, ela se chama sequência das somas parciais de xn ou das reduzidas de xn, tá? Essa cara aqui. O que é aquele símbolo? É esse limite, né? Ir para algum lugar, né? Se Sn converge, isto é, se existe o limite de Sn quando n vai para o infinito, este limite é indicado por, né? Eu estou repetindo porque é importante esse conceito, tá? Somatório do xn quando n é de 1 mais infinito. E, nesse caso, diremos que a série, estamos botando todos os termos aí para serem usados, né? Converge. O que se indica por, você vai ver a indicação assim, ó, xn. Isso significa que esse limite da Sn existe, é finito, tá? Ele é um número limitado, é um número. Não deu infinito, tá? Aí fica fácil imaginar o que acontece lá. Por que eu peguei o positivo? Caso, né, não exista limite de Sn, quando eu digo não existe, pode ser que o limite de Sn seja
infinito, tá? Diremos que a série diverge, o que se indica por tá? Então é importante ter isso em mente, ter essa diferença entre a série, que pode convergir, pode divergir, e a sequência que lhe deu origem. As duas são entrelaçadas, tá? Então eu lembro que eu dei a título de exemplo, né? Nós vimos aqui na aula anterior, nós vimos, por exemplo, que graças a um limite de sequência muito interessante, né? Você sabe já que esta série 1 sobre n fatorial, o n pode começar do zero, ela converge, e ela converge para o e, né? Que é o 2,7182. A gente já fez uma conta aí com 4 ou 5 casas decimais corretas, né? Usamos a fórmula de Taylor, que deu origem à série de Taylor, que dá origem a essa série numérica aí. É a série de Taylor com x igual a 1, né? Que me dá isso aí. Então, ela converge, tá aí um exemplo. Um outro exemplo que a gente viu, né? Opa. 2, né? A série, né? A série geométrica, é aquele somatório, né? N vai de zero até mais infinito, de x elevado a n, que dá 1 sobre 1 menos x, se x estiver preso aqui nesse intervalo, né? Nós fizemos até a prova, no caso, entre 0 e 1, mas não é difícil de fazer o outro lado, tá? Ela funciona desse jeito. Então tá aí o limite, são séries convergentes, tá bom? Ok. Uma outra observação, só lembrando onde nós paramos, né? Nós estamos nos lembrando de onde nós paramos. Uma outra coisa que você observa ali em cima, né? Observando a construção das séries, né? Melhor dizendo, das somas, né? Vamos consertar. Das somas parciais. Temos. Olha só o que a gente consegue ver. Você observa aí o seguinte, olha só. A S1 era o x1, né? A S2 era o x1 mais x2, né? A Sn menos 1 era x1 mais x2 mais xn menos 1. E a Sn, x1 mais x2 mais xn menos 1 mais xn. Olhando aqui, você vê que o Sn é o Sn menos 1 mais xn. Né? Se eu admitir
Se admitirmos a convergência da série Xn, então existe limite de Sn. E como? Sn menos 1 é uma subsequência, olha só, apareceu o uso de Sn, tá? Eu troquei o índice aqui, mas é a mesma criatura. Está lá dentro, está inserido no contexto. Podia ser S2N, aí seria só dos índices pares, é uma subsequência também. Se eu admito que ela é convergente, todas as subsequências são, tá? Acho que a gente já discutiu isso aqui. Se uma sequência converge, todas as subsequências dela vão convergir. E se por acaso você tiver uma sequência que tenha duas subsequências que convirjam para pontos diferentes, a sequência é divergente, quer dizer, a sequência não converge, né? Então, isso a gente já discutiu. Tem-se, né, que limite do Sn menos 1 também é igual, né? É igual ao limite do Sn. E daí, passando o limite na igualdade, Sn igual a Sn menos 1 mais Xn, né? Vai ter esse limite de cá é igual ao limite de lá, tá? O limite desse é o mesmo limite desse, mais o limite de Xn. Como vai acontecer? Desse aqui cancelar esse, isso implica, né, que o limite de Xn é zero, tá? Então eu tenho aí uma conclusão importante, tá? Que conclusão é essa? Conclusão importante, em primeiro lugar. Se a série convergir, então o limite, né, do Xn é zero. Esse é um primeiro critério de convergência de séries, tá? Esse é um primeiro critério. Na realidade, né, na realidade, você vai ter aí, né, o seguinte: como que eu vou usar essa conclusão, né? Vamos usar, né? Usar esta conclusão para verificar quando uma série converge, tá? Ok? Ele é um critério para você testar. Vou te dar um exemplo. Olha, o exemplo aqui, 3, né? É o terceiro exemplo. A série n de 1 até mais infinito. O termo geral dela é 1 mais 1 sobre n. É divergente. Tá? Fato. Calculando
Suponha que ela fosse convergente, né? Calculando limite de 1 mais 1 sobre n, quando n vai para infinito, isso aqui dá 1. Se ela fosse convergente, o limite do termo geral teria que dar 0, tá? Como deu 1, e, portanto, não pode convergir. Quem não pode convergir? A série, né? Porque o limite do termo geral ser 0, né? O limite do termo geral ser 0 não garante a convergência, tá? Se o limite do termo geral for diferente de 0, está garantida que a série diverge. Agora, o limite do termo geral ser 0 não garante convergência da série. Vamos ver um exemplo. Exemplo 4. Exemplo 4. Apesar de limite de 1 sobre n ser 0, a série 1 sobre n, chamada de série harmônica, né, é divergente, tá? O limite do termo geral ser 0 não garante a convergência, ele garante... É outro critério que você vai ter que usar para decidir convergência ou divergência. Agora, se o limite der diferente de 0, você já sabe, a série é divergente, ok? Então, essa é a moral da história aqui. Como é que eu provo isso? Eu tenho um texto pronto aqui, nós vamos para ele, tá? Nós vamos aqui para ele. Está aqui o texto. Eu vou botar... Vamos analisar aqui rapidinho. Assim a gente ganha um tempinho, né? Ok. Vou botar lá. É que são 2 exemplos aí. Depois esse texto vai para vocês. Aqui está. Essa série, a série harmônica, ela diverge. Olha aqui. A soma de todos os termos, que seria a soma total, né? É assim. Olha aqui. Observa o seguinte. 1/3 e 1/4. Como 3 é menor que 4, né? Você está vendo aqui. 1/3 é maior que 1/4. Como 5 é menor do que 6, né? E assim você vai fazendo, tá? Do 5 até o 8, você compara, né? Tá certo? Ó, observa que você está trabalhando entre potências, né? Aqui, 3 e o 4 é entre a potência 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Esses números 5, 6, 7, eles estão entre a potência 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Então, você observa o seguinte. Olha lá. O S4, que seria somar até aqui, ó, que é 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, ele é maior do que 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/4. Aqui, o que é que aconteceu? 1/3, por ser maior do que 1/4, isso aqui fica maior do que se eu botasse 1/4 aqui no lugar de 1/3. Só que aí, olha o que acontece. Eu tenho 2 elementos, 1/4 e 1/4.
Agora vamos pegar o S8. Observa o seguinte, 4 é o índice 4. E agora eu passei para o índice 8. O índice aqui é 2 elevado a 2. Aqui é 2 elevado a 3, percebe? Então, você vai somar até 8. Usando o mesmo subterfúgio, isso aqui fica maior que 1 mais 1 meio. Ó, aqui a gente já fez, 1/3 é maior que 1/4, beleza. 1/5, ele é maior do que 1/8. 1/6 ele é maior que 1/8. 1/7 é maior que 1/8 também. Então, o que aconteceu? Você ficou com 4 vezes 1/8. Aqui tinha 2 vezes 1/4. 2 vezes 1/4 é meio. 4 vezes 1/8 é 1 meio. Então, você tem a soma aqui, 1 mais 3 meio. De um modo geral, se você for observando, a sequência, a subsequência S, 2 elevado a N, ela fica maior do que 1 mais N sobre 2 o tempo todo. Aqui era 2 elevado a 3, olha aqui. Você pode ir testando. Observar essa separação dos números é interessante. Nós vamos usá-la de novo, tá? Ok? Como esse cara aqui vai crescer absurdamente, então o limite dessa sequência é sempre maior que o limite de 1 mais N sobre 2. Esse vai para infinito. Vai empurrar esse aqui para ser infinito também. Ele não vai poder ser um número finito. Ele sempre fica na frente desse aqui. E se esse vai para infinito, ele vai, tá? Essa é a ideia da comparação, tá? Já que ele é maior que esse aqui, e esse vai crescer absurdamente, ele não tem como ficar parado, ele vai crescer absurdamente, tá? E por ter uma sequência, por causa dessa sequência, 1 sobre n, né? Possuir subsequência divergente, quer dizer, a sequência das somas parciais, 1 sobre n, né? Possui uma subsequência que é divergente, vai para infinito. Então, ela tem que divergir, tá? Se tem uma subsequência divergente, né, e não tem limite, ou que o limite é infinito, então a sequência toda diverge. Ok? Então, a gente está firmando a demonstração em cima, tá? Em cima de um fato, né, relacionado com os nomes que a gente andou vendo na última aula, né? Nós falamos sobre isso. Uma forma de eu verificar que uma sequência diverge é arranjar uma subsequência lá dentro que divirja, tá? Por quê? Toda sequência convergente faz com que as subsequências convirjam para o mesmo limite. Acho que a gente provou isso aí. A gente fez a continha rapidinho ali para você ver, tá? Então, basta existir uma que diverge, que aí estraga a sequência toda, tá? Uma subsequência divergente estraga a convergência da sequência toda. Essa é a moral, tá? Então, você nota aí, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O limite é 1 sobre n, é zero. Mas a série harmônica é divergente, tá? Ela não pode convergir. Acabamos de ver a prova, tá? Esse texto a gente vai mandar. E naquele texto, nós vamos aproveitar, né, que a gente mexeu nele, nós vamos ver, olha, um exemplo 5, a série 1 sobre n2 converge, tá? Até aqui, olha, a gente viu lá em cima, a gente calculou os limites. Aqui a gente não está calculando, tá? Essa daí diverge e essa aqui a gente não vai calcular. E por que que eu vou explorar? Porque tem uma ideia embutida na demonstração das duas que é bem interessante. Vamos lá, voltando. Vamos voltar para cá. Um exemplo a gente já explorou. Vamos ver o outro. Aqui eu formalizei essa ideia toda, tá, gente? As duas são muito amiguinhas nesse parecer aí, nesse pormenor.
Olha aqui, aquilo que eu estava te falando. Tá muito parecida a ideia. Olha aqui. Essa série ela é convergente. Fato que eu vou usar. Dado o número natural, existe um outro, de tal modo que o número natural está entre essas duas potências. Eu já vi isso aqui ainda agora, né? 2 elevado a m menos 1 e 2 a m. Tá? Além disso, você vai observar que dentro desse intervalo 2m menos 1 fechado e 2m aberto, existem exatamente 2 elevado a m menos 1 números naturais, tá? Então, olha, eu fiz aqui uma observação para você ver isso aí primeiro, depois a gente só conta e prova, né? Olha, entre o 1 e o 2, só tem o 1. Entre o 2 e o 4, tem o 2 e o 3. Entre o 4 e o 8, tem 3, 4, 5, 6, 7. Porque sempre inclui o da ponta de cá, na ponta inferior, tá? Entre o 2 elevado a 3, que é o 8, e o 2 elevado a 4, que é o 16, tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos números são aqui? 3, e 3, 6, e 2, 8. Exatamente o número que está aqui, ó. Tá bom? Então, você pode contar que dá certinho. Aí foi feito de modo empírico, que é para você se convencer. Ok? Então, olha. Existem N 2 elevado a m menos 1 números naturais n neste intervalo aqui, tá? Como é que eu descubro um pelo outro? É o objetivo dessa próxima, né, página. Olha aí. Dado um n natural, eu fiz uma prova aqui rápida, né? Se você quiser pular, pode pular por enquanto. Considere o número real, logaritmo de n sobre logaritmo de 2. Claro que isso é um número real, e como o conjunto dos naturais é ilimitado, né? Vai existir pela propriedade arquimediana, que é exatamente isso, um camarada natural maior que esse número esquisito aqui. E daí, m0 logaritmo de 2 é maior que logaritmo de n. Logaritmo de 2 elevado a m0 é maior que o logaritmo de n. E, portanto, o 2 elevado a m0 é um cara maior que n. Tá? Assim, temos que existe um m0, onde o n fica atrás dele, do 2 elevado a m0. Se ele está atrás, né, você pode dizer, né, limitar quantos estarão desses caras que estão atrás do 2 elevado a m0, quantos estarão acima da outra potência, que é o 2m0 menos 1, que é menor. E você fecha só esses, tá? E na contagem você vai ver que tem 2 elevado a m0 menos 1, ok? Como é que você escolhe um do outro? Está aqui, está explicado, é via a propriedade arquimediana. E aí a gente começa, olha só. O S1 está aqui. O S2 é 1 mais 1 sobre 2 a 2, que é menor do que 1 mais 1 meio. O S3, 1 mais 1 sobre 2 a 2, mais 1 sobre 3 a 2, ele é menor que 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 a 2. Veja, esse cara aqui, né? Ó, o 2 é menor que o 3. O 2 ao quadrado é menor que 3 ao quadrado. Quando eu inverto, né? 1 sobre 3 ao quadrado fica menor que 1 sobre 2 ao quadrado. E aí vale isso aqui. Veja que eu estou juntando esses carinhas aqui, ó. São dois deles, né? E agora, se eu fizer o S4, agora é um quarto, né? Aqui. Do 4 até o 8, até o 7, você vai poder substituir pelos 4, olha aqui, tá? Igual a gente viu ainda agora. O S5 vai até aqui, ficam 2, 4, 4, ó. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado. O S6 vai fazer a mesma coisa, né? De um modo geral. O S4, o S5, o S6, o S7, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número grande aqui vai controlar esses camaradas todos, o S4, o S5, o S6 e o S7. Sem perder
nada, né? É obrigado a acontecer isso. Então, olha só, viu? De um modo geral, o que que acontece? O SN ele vai ser dominado, né, por m-1 potências no final. Lembrando que esse n aqui é qualquer um dos n que sejam maiores que 2 elevado a m-1, ou igual, e menor que 2 elevado a m, tá? Essa fórmula aqui vai valer, tá? O tempo todo. Portanto, olha lá. Aí o que que acontece? Aqui tem 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1/2. Aqui tem 4 vezes 1 sobre 4 ao quadrado, vai ficar 1/4. 1 mais 1/2, mais 1/2 ao quadrado, mais 1/2 à terceira. É uma série geométrica, de razão 2, né? E aí a gente calcula o limite dela. Ela vai ficar dominada, o Sn, qualquer n dentro desse intervalo aqui, ele sempre vai ficar dentro do intervalo. Sn sempre vai ficar dominado por uma série que é uma série geométrica, que a gente já sabe calcular. E como esse limite aqui vai ser esse aqui, ó, 2 menos 1 sobre 2 elevado a m menos 1, o que que vai acontecer? Né? Esse limite aqui vai existir. Se eu fizer o n crescer, eu obrigo, né, o m crescer, tá? Tá lá em cima isso. Ó, aqui a potência. Se eu fizer o m crescer, ó, esse aqui cresce, o n cresce também. Um não cresce sem o outro, porque o n está dentro desse intervalo aqui, ele está preso. Então, se o m tender para infinito, o n também tende. E daí, o limite do Sn vai ficar preso entre o 1 e entre o 2, porque o limite dessa sequência aqui é 2. O que mostra, né, que o limite de Sn existe. Não foi calculado exatamente quanto ele é, mas ele existe e está preso entre 1 e 2. Foi isso que a gente provou, tá? Então, esse texto eu vou liberar para vocês, para você ter a referência aí, né? É uma conta. O livro faz, mas ele faz de uma forma. Sei não. Eu preferia, se eu fosse fazer daquele jeito, minha gente, eu preferia não ter feito, tá? Então a gente fez usando só os termos que temos, né? Só as coisas que a gente tem, tá? Ah, parece assim que dá mais trabalho, mas eu estou querendo instruí-los a mexer com os números, tá? Depois você vai descobrir outras formas de mostrar a convergência da série, tá bom? A gente está mostrando com aquilo que se tem, ok? Então, aí, mais um exemplo onde você vê, né, que o limite do termo geral é zero, só que essa aqui converge, né? Melhor dizendo, essa nossa amiguinha aqui converge, e a outra amiguinha também o termo geral vai para zero e ela diverge. As razões que nos explicaram usam argumentos parecidos, né? Uma é convergente, né? Nós acabamos de provar que o limite, né, do termo geral, né, dessa criatura, quando n vai para infinito, pertence ao intervalo, né, 1, 2. Né? Foi isso que a gente acabou de provar. Isso aqui que é legal. Nós provamos a convergência dessa série. E provamos a divergência da outra. Então, são dois tipos de série muito próximos uma da outra, né? E que são séries diferentes em termos. Se você for somar, uma você acha o limite, a outra você não acha. Tá bom assim? Em ambas, isso é um reforço, né? Eu não tinha nem pensado em fazer isso, pessoal, mas você nota que isso é um reforço para esse critério. Isso passa a ser um critério. A gente acabou de comentar. Se a série convergir,
O limite do termo geral é zero, mas a recíproca é falsa. A gente acabou de explorar bastante esse dado aí, tá? A recíproca vai ser falsa. Tá bom? Presta atenção. Eu vou dar continuidade a essa aula fazendo o cálculo de alguns limites de sequência. Para que eu quero limite de sequência? Você vai fazer uma anotação no seu caderno, vai anotar alguns limites, porque quando a gente for trabalhar os critérios de convergência das séries, alguns limites serão fundamentais, tá? Então, esses limites que a gente vai discutir agora, eles precisam ser guardados. Eu vou ter que fazer mais uma aula sobre isso por causa dos critérios de convergência. Eu não queria fazer, mas eu vou fazer porque é uma questão de responsabilidade. Depois você passar por aí e não souber fazer essas contas, o trem pode ficar enrolado, tá? Eu vou fazer com você. Então, olha só. O que a gente tem? Vamos fazer uso. É um lema importante que nós vamos ter que. Caramba, não quero isso não. Vamos voltar para o nosso lápis. Um lema muito importante chamado a desigualdade de Bernoulli. Tá? Vamos precisar dela. Ela diz assim: se x pertence a R, né? E é tal que x maior que menos 1, então 1 mais nx é menor ou igual que 1 mais x elevado a n para todo n natural. Tá bom? Se o x fosse positivo, daria para eu argumentar usando o binômio de Newton, tá? Daria para eu argumentar usando o binômio, mas o x pode ser negativo, e aí não ia valer a argumentação pelo binômio de Newton, tá bom? Então, como é uma proposição que deve valer para todo número natural, nós vamos usar o princípio de indução aqui, tá bom? Ainda estou devendo a continuidade daquela aula de terça-feira passada, eu vou arrumar, tá? Eu vou botar aqui, não se preocupa não. Demonstração disso aqui, por indução. Bem, se n for 1, né? Você vai ter que 1 mais x é igual a 1 mais x, para todo x maior que menos 1. Tanto faz, né? Até se o n fosse zero. Se você quisesse considerar o princípio de indução partindo do n igual a zero, também daria. Ficaria um de um lado, um do outro, e pronto. Funcionaria, tá? Então, você vai agora admitir, né? Admitindo a proposição válida para n igual a k, tem-se que 1 mais kx, né? É menor, né? Opa, escapou aqui. Ela é sempre menor. No caso, ela é menor ou igual que 1 mais x elevado a k. Tá certo?
Olha só o que pode acontecer. Eu quero provar que a desigualdade continua válida para K mais 1, né? Queremos mostrar que é válido o passo indutivo, que a desigualdade permanecerá válida para n igual a K mais 1. Para isso, vamos fazer o seguinte, olha o que acontece. Eu vou multiplicar. O que seria 1 mais x elevado a K mais 1? Ele é o 1 mais x elevado a K vezes o 1 mais x elevado a 1, né? Como esse cara é maior ou igual que o outro, então isso aqui, né, a gente tem que ver, comparar esse aqui com o outro, né? O que que eu sei? Esse aqui já é maior ou igual que 1 mais kx vezes 1 mais x. A desigualdade é válida por quê? Porque o 1 mais x, né? Lembra que o x ele é menor, ele é maior, né? E menos 1. Então, o x mais 1, ele é maior que zero. Então, eu multipliquei x mais 1 em ambos os lados aqui da desigualdade, tá? Vai valer. Então, observando agora essa conta, né? Isso aqui é igual a 1 mais x mais kx mais kx2. Então, é 1 mais k mais 1, x mais kx ao quadrado. É claro que essa criatura, k é positivo, x ao quadrado é positivo. Isso aqui é positivo. Portanto, essa soma dos três termos aqui é sempre maior do que 1 mais k mais 1, x. E está provado, então, que esse sujeito vai ficar maior que esse sujeito, ou igual, tá? Isto prova que a desigualdade continua válida para n igual a k mais 1. Logo, né, pelo princípio de indução, temos que 1 mais nx é menor ou igual que 1 mais x elevado a n, né, para todo n natural, e x maior que menos 1. Ok? Aprovada a desigualdade de Bernoulli. Beleza? Eu vou precisar dela para fazer umas contas aqui. Muito bem. Calculemos agora alguns limites de sequência. Tá? Vou lá alguns limites. Em primeiro lugar, vai ser o limite da sequência a elevado a n, quando n cresce, né? E a é um número real. Tá? Então, esse limite ele tem algumas nuances, né? O A é um número real, então ele pode ser vários tipos. Vamos enumerar aqui as 7 possibilidades que ele tem, né? Posso ter, né? Se tiver mais alguma, você me avisa. Primeiro, né?
I. O A pode ser um cara maior que 1. Segundo, o cara A pode ser um cara menor que -1. Tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui para a gente ir anotando. Olha aqui. Aqui é o 1, aqui é o 0 e aqui é o -1. Se o A for maior que 1, está aqui. Se o A for menor que o -1, está aqui. Vamos lá. Terceira possibilidade. O A igual a -1. Vem aqui. Quarta. O A igual a 0, a 1. Vamos dizer assim, né? 1. Vamos botar 1 aí. Não tem problema não. Que é aqui. Quinta possibilidade. O A igual a 0. Aqui. Sexta, né? O A maior que 0 e menor que 1. Aqui, ó. E, finalmente, uma sétima possibilidade, o A maior que o -1 e menor que o 0. Então, dependendo do a sequência tem essas 7 nuances aí, né? Que a gente tem que observar. O que acontece se o A for maior que 1? Né? A, primeiro caso, A maior que 1. Isso implica que o A é um cara do tipo 1 mais H, onde H é positivo. Aí o que acontece? O A elevado a N, ele é 1 mais H elevado a N, que a desigualdade de Bernoulli acabou de me dizer que, nesse caso, isso é maior que 1 mais NH. Né? Muito bem. E agora? Olha só, gente. O A elevado a N maior ou igual que 1 mais NH. Ocorre que isso aqui, se o N tender para infinito, ele vai para infinito. Então, vai empurrar, né? Vai empurrar A elevado a N para mais infinito. Não tem jeito. Tá bom? Toma um cafezinho. Tá bom, pessoal? Então, nesse primeiro caso, a série diverge, ou a sequência diverge, tá? Então, nesse primeiro caso, A elevado a N converge para mais infinito. Ok? Uma situação parecida vai acontecer no outro caso, né? O A maior que o -1. Eu quero calcular esse limite aqui, ó. Tá certo? Quero calcular esse limite. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se o A é maior que o -1, ela vai alternar, né? Terá sinais, né? Positivo para N par, negativo para N ímpar.
de qualquer modo, o valor absoluto de AN, né, se comportará como caso anterior, tá? Vai crescer absurdamente com N, certo? A sequência dos sinais positivos, ela se comporta exatamente como o I, no primeiro caso. A do sinal negativo só troca o sinal. Ela vai crescer absurdamente para o lado negativo, tá? Acho que não precisa a gente fazer nenhuma evolução aí para verificar isso, tá bom? Vai ter só um sinal negativo na brincadeira, tá bom? Outra possibilidade, essa é fácil, vamos dizer que é fácil, olha só. A gente escolheu A igual a -1, né? Acho que foi. Olha, ela se comporta como a gente descreveu ainda agora, né? O primeiro termo dela, o x1, né, é o -1 elevado a 1, que é -1. O x2, ele é o -1 elevado a 2, que ele é 1. Assim vai ser o x3, né? O x5, o x7. Aqui vai ter o x4, o x6, por aí vai, né? Tenho duas subsequências, tá? x2n-1 converge para -1. x2n converge para 1. Ela tem duas subsequências. A dos índices pares converge para 1. A dos índices ímpares converge para o -1. Então, a sequência toda diverge. Eu tenho duas subsequências, né? Então, nesse caso, A elevado a N diverge. Ok? Quarto caso, né? É o A elevado a 1. É o A igual a 1, né? Nesse caso, xn, que é igual a A elevado a N, ele é 1 elevado a N, que é 1. Sequência constante. Convergente, lógico. Ela não sai daí, né? Então, converge. E o limite é 1, né? E o limite é igual a 1. Fácil. Quinta possibilidade é o A igual a 0. Tranquilex. A elevado a N é 0 para todo N. Converge a 0, né? E o limite é 0. Isso é trivialíssima. Agora vamos ver, né? Quando o A é uma fração entre 0 e 1, positiva. Em lugar, né? Se ele é uma fração, né? Então, isso implica que 1 sobre A é maior que 1. Logo, né? Existe H positivo, tal que 1 sobre A é 1 mais H. Lembra que a gente argumentou assim ainda agora? Então, 1 sobre A elevado a N é igual a 1 mais H elevado a N, que a desigualdade de Bernoulli diz que isso aqui é 1 mais NH. Desigualdade, olha como ela é importante. Volto a dizer, tem algumas coisas que eu estou fazendo com vocês para que vocês guardem no caderno os limites, tá bem? Você não vai precisar, vou precisar mostrar isso. Não.
Esse limite é importante você ter em mente. Ele pode aparecer num teste de convergência de série. Aí você lembrando, você mata o limite na hora e acabou. Nem todos os limites de sequência que você vai aprender nesse curso vão ser te cobrado em prova. Agora, os limites de séries têm testes mais fáceis, mas que dependem desses limites. Então, eu tenho que ter uma tabelinha deles na cabeça, tá? Essa é a ideia. Não se assusta muito com as demonstrações, elas são meio delicadas. É importante passar por isso. Mas eu não vou te cobrar tudo que eu tô te ensinando, não, tá? Fica tranquilo. Pessoal, prosseguindo, né? Daqui a gente tira o seguinte, olha. 1 sobre A elevado a N, ele é maior ou igual que 1 mais NH. Ou, quiser. Lembrando que esse cara, todos eles são positivos, né? Então, o A elevado a N, ele é maior, né? Se eu inverter, ele é positivo, né? Você sabe? Só ajeitar aqui. O A elevado a N sempre vai ser positivo. Mas invertendo, isso fica menor ou igual que 1 sobre 1 mais NH. Olha a nossa regra de sanduíche, né? Esse carinha aqui não tem jeito. Se eu fizer N crescer, ele vai para zero, né? Que é exatamente o que acontece. Logo, pela regra do sanduíche, né? O cara está imprensado entre o zero e alguém que vai para zero. Ele não tem saída, coitado, né? Limite do A elevado a N é zero quando N vai para infinito. Tá feito, tá? E o último caso, a gente mata baseado nesse, né? Que é o sétimo caso, né? Que é o A entre -1 e 0, tá certo? Tá bom? Basta observar o seguinte, que o valor absoluto do A, ele vai ficar entre 0 e 1, tá? E o A elevado a N em valor absoluto, ele é o A em valor absoluto elevado a N. Quer dizer, observando isso aqui, você joga para o caso anterior. Apesar de alternar, né? A elevado a N é alternada. É alternada. Vai trocando de sinal. Mas em valor absoluto, esses caras eles vão alternando e se aproximando do zero. É só isso que acontece. Tá bom? Então, na realidade, ele se reduz ao caso anterior via essa observação. E temos aí a nossa situação funcionando, né? Bem, um outro exemplo interessante que a gente... Então, esse é o segundo limite, né, que a gente quer. Segundo limite é o limite da sequência raiz enésima de A, onde n é natural, né? E o A é um número positivo, claro, né? Para eu tirar a raiz, vai ficar complicado se o A não for positivo, né? Basta pensar na raiz quadrada, na raiz quarta. A raiz cúbica não se importa muito, mas as de índice par, né? Radical com índice par vai dar problema. Bom, o que a gente faz aí? Né? Aqui o que se recomenda é que você observe, né? Vamos ver aqui. Que você observe, né? Olha, eu faria o seguinte: n igual a 1, né? x1 é a raiz 1 de A, é o próprio A. Ele é positivo. N igual a 2. x2 é a raiz quadrada de A, né?
O A é positivo. Você pode começar... Se o A for, né? Vamos ter que fazer aqui um argumento. Deixa eu pôr ele em verde. Pelo menos duas coisas eu tenho que considerar, né? Ser positivo pode significar ser maior do que 1 ou estar entre 0 e 1, tá? Então eu tenho dois casos. Vamos analisar o primeiro caso, né? Primeiro caso. Esse aqui. Se ele for maior do que 1, isso aqui é do tipo 1 mais H. H positivo. A raiz do 1 é 1. Mas a raiz que passa do 1 já fica um cara do tipo 1 mais... Vamos botar assim... Vou chamar esse aqui de H1. 1 mais H2. Né? Um H2 positivo. N igual a 3. X3 é raiz cúbica de A. Se o A é maior do que 1, isso aqui nunca vai ser menor do que 1. Ele é 1 mais alguma coisa. 1 mais HN, H3, H3 um número positivo. Enfim, você pode puxar na sua calculadora aí que vai dar 1 mais alguma coisa, 1 mais alguma coisa, 1 mais alguma coisa, sempre. Tá? De modo geral, xn, ele é raiz enésima de A, que vai sempre ser 1 mais Hn, N, Hn, um número positivo. Aí eu exploro isso aqui. Se isso é válido, então A é igual a 1 mais Hn elevado a N. Aí vem a nossa gloriosa desigualdade de Bernoulli e diz assim, isso é maior ou igual que 1 mais NHN. De sorte que aí o que acontece? Daqui eu tiro que o A menos 1 é maior ou igual que NHN. O HN é um cara positivo, mas ele é dominado por esse A menos 1 dividido por N. Onde o HN é um cara positivo, mas dominado por A menos 1 sobre N. Olha que maravilha, hein? Nossa regrinha do sanduíche outra vez. O cara é positivo, mas está dominado por alguém que, se o N crescer muito, vai para zero. Isso aqui implica, regra do sanduíche, né? Que o limite do Hn, quando o N tende para infinito, é zero. Mas o nosso Hn, né? Nosso Hn, o que vai dizer para nós? Já que raiz enésima de A era 1 mais Hn, né? O limite da raiz enésima de A é o limite do 1 mais Hn, que é 1. Beleza? Então, no primeiro caso, está resolvido. E o que acontece com o segundo caso, né? Segundo caso, o A entre 0 e 1. O que acontece? O 1 sobre A, ele vai ficar ele vai ficar maior do que 1. Então, você vai fazer uma jogada semelhante, tá? Então, fazendo uma jogada semelhante, vai ficar de exercício. Prove que limite do AN também é 1. Tá bom? Ele vai para 1 também. Então, são duas sequências que nós vimos aqui interessantes. Uma, por exemplo, se eu tiver limite da raiz n de 2, quando n tender para infinito, agora eu já sei. Isso aqui é 1. Tá bom? Essa é a ideia. Você não vai ficar bobando quando tiver que se deparar com uma situação dessa. Bem, eu queria agora aproveitar que a gente está mexendo, né, com o princípio de indução,
Teremos mais limites de sequência, mas aqui eu queria fazer uma evocação às nossas aulas iniciais. Para finalizar essa aula de hoje, eu queria trabalhar aquela nossa sequência do início, né? Ela foi usada no início pela gente, né? Para colocar algumas coisas no lugar. x0 eu chamei de 1, e xn mais 1 eu chamei de xn ao quadrado mais 2 sobre 2xn, né? N indo do zero em diante. A gente produziu a raiz de 2, né? Então, vamos mostrar. Duas coisas nós vamos mostrar. Tá? Vamos mostrar. Já sabemos que ela produz a raiz de 2. Mas nós vamos mostrar com os argumentos que nós temos agora que limite do xn, quando n vai para infinito, é de fato a raiz de 2. E né, que se xn tiver k casas decimais corretas, então xn mais 1 terá 2k casas decimais corretas. Beleza? Nós usamos isso aqui. Então, é esse aqui para finalizar, né? Usando já essas argumentações que a gente é capaz de fazer, vamos provar isso aí. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, primeiro, né, de tudo, vamos provar que o valor absoluto de xn é sempre maior ou igual que 1. Tá? Sempre. No nosso caso, do zero em diante, né? Claro que é uma proposição sobre naturais, a gente então vai recorrer ao princípio de indução. Óbvio que o x0 foi escolhido já 1, então ele já era 1. Então, para bancar o engraçadinho, né? O x1, ele é o quê? Ele é x0 ao quadrado mais 2 sobre 2x0. Então, ele é 1 mais 2 sobre 2, que é 3,5. E esse cara é verdade, né? Ele é maior que 1, é 1,5, né? Indução, lógico, né? Então, admitindo que xn é maior que 1, eu não estou usando o valor absoluto, porque os números produzidos são todos positivos, tá, gente? Então, não estou usando. Isso implica xn mais 1 também maior que 1. Tá bom? Ok? Vamos pensar, isso implica melhor, né? Graças ao x0. Bom, suponha que não ocorra xn mais 1 maior ou igual que 1. Isto é, para esse n aí, o xn mais 1 seja menor que 1. Bem, se isso aí não acontecer, lembrando que xn mais 1, ele é xn ao quadrado mais 2 sobre 2xn. Então, o que eu tenho? A desigualdade vai ficar, né,
Então, eu terei, então, xn ao quadrado mais 2 sobre 2xn fica menor que 1. Xn ao quadrado mais 2 fica menor que 2xn. Passa esse cara para cá. Xn ao quadrado menos 2xn mais 2, né? Fica menor que 0. Tá certo? Mas aqui você está vendo o seguinte. Aqui esse camarada pode ficar assim, 1 mais 1. Juntando esses três aqui, você tem xn ao quadrado menos 2xn mais 1. Isso é um quadrado perfeito. Mais 1 menor que 0. Xn menos 1 ao quadrado mais 1 menor que 0. Qual é a contradição dessa desigualdade? Esse número não é 0, né? E o 1 também não. Soma de dois números positivos é sempre positivo. Aqui tem uma aberração, né? O que é uma contradição, pois a soma de dois números positivos é positiva. Tá bom? Portanto, essa bagunça, essa contradição, ela surgiu de onde? De admitir que o xn mais 1 fosse negativo, ou menor que 1. Portanto, xn mais 1 é de fato maior ou igual que 1. Pelo princípio de indução, né? Xn mais 1 maior ou igual que 1 para todo, melhor dizendo, né? Xn mais 1 é maior que 1 para todo n natural, incluindo o zero. Ok? Isso aí era importante. Agora, em seguida, você veja o seguinte, coisa que a gente já tem isso aí, já está funcionando. Ótimo. Agora a gente vai ver o seguinte. Quero provar, né? Vamos provar que xn mais 1 menos raiz de 2 fica menor ou igual que a metade de xn menos raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui, né? Funcionando para todo n, né? No conjunto dos naturais com o zero. Ok? Bom, isso aí é a desigualdade que vai provar para a gente a convergência, tá? Nós vamos ter convergência aí, entre outras coisas. Ela é importante para a gente. Como é que a gente faz? Demonstração desse fato, né? Aquilo que está lá em cima, a gente vai usar, tá, pessoal? O que nós provamos agora, passei demais. Nós provamos aqui, eu vou botar em vermelho, que nós provamos. Puxa, isso é tão chato. Lá pelas tantas esse negócio começa a acontecer. Na realidade, eu vou precisar aqui disso aqui na forma 1 sobre xn menor ou igual que 1, tá? Fica anotado aqui essa necessidade que nós vamos usar aqui, ok? Então vamos lá agora. Agora vamos trabalhar. O xn mais 1 menos raiz de 2, levando em conta que o xn mais 1 é o quê? É xn ao quadrado mais 2 sobre 2xn menos raiz de 2, né?
Então, o xn mais 1 menos raiz de 2, ele é igual a xn ao quadrado mais 2 menos 2 raiz de 2 xn sobre 2xn. O que mais? Xn mais 1 menos raiz de 2 é igual a xn ao quadrado menos 2xn raiz de 2 mais raiz de 2 ao quadrado. Olha o quadrado perfeito que está aí. Tá? Então, xn mais 1, ele menos raiz de 2, ele é xn menos raiz de 2 ao quadrado sobre 2xn. Está aí a base do que a gente precisa, que xn mais 1 menos raiz de 2 em valor absoluto é igual a isso aqui em valor absoluto. Xn menos raiz de 2 ao quadrado sobre 2xn. Lembrando, né, que o 1 sobre xn em valor absoluto fica menor que 1, isso aqui vai ficar, né, menor ou igual que xn menos raiz de 2 ao quadrado dividido por 2. Eu usei aqui, ó. Então, só para lembrar. Usamos aqui e 1 sobre o valor absoluto de xn fica dominado pelo 1. E aí eu tenho a desigualdade que eu precisava provar. A desigualdade aí vai servir para mim, olha. Aquela afirmação que eu te falei lá. Se xn tiver k casas decimais corretas, o que que ocorre? Então, né, o xn menos raiz de 2 será menor ou igual, o erro absoluto cometido será menor ou igual que 0,5 vezes 10 a menos k. Né? O que vai acontecer com o próximo cara, o xn mais 1 menos raiz de 2, né? Ele é dominado por metade de xn menos raiz de 2 ao quadrado. E sendo menor que isso aqui, vai ficar dominado por metade de 0,5 ao quadrado, né? Vezes 10 a menos 2k. Isso aqui é um número, a metade da metade ao quadrado. Isso é menor que a metade vezes 10 a menos 2k. Tá? Esse número aqui é menor que 0,5. É o 0,5 ao cubo. Ele é menor. Por quê? Porque ele é menor que 1. Tá? Então, está provada aquela nossa afirmação. Né? Logo, xn mais 1 possui 2k casas decimais corretas. Ok? E mais, né? Tem mais uma coisa que eu posso explorar para encerrar essa aula. Você vai observar o seguinte. Uma outra coisa que a gente passa a observar. Olha, o x0 menos raiz de 2, né? Lembrando do x, o x0 é 1. Você já sabe quem é a raiz de 2, né? Já viu. O que é que eu quero provar? Deixa eu só escrever aqui. E mais, né? Limite do xn, quando n vai para infinito, é a raiz de 2. Tá? Encerrar. Agora provando, né? Bom, a gente já fez a conta ali, né? A gente já sabe que
a raiz de 2, onde ela fica, né? Ela fica entre o 1 e entre o 2. E o x0 foi escolhido aqui, né? Então, olha, o x0 menos a raiz de 2, ele é menor do que 1 menos 2, que é 1. É fato, né? A gente já viu que ela não passa do 2, né? A raiz de 2 tem que estar por aqui. Por quê? Porque se eu elevar ao quadrado, né? Todo mundo aí vai ficar 1 e 4. E aí ela tem que ficar no meio, ela não tem para onde correr. Ela é uma criatura que elevada ao quadrado dá 2. Não pode passar do 2 elevado ao quadrado, tá bom? Ela fica aí, ela está presa, já sabe. O que mais que a gente pode dizer? x1 menos raiz de 2, né? A gente já viu, né? A gente pode usar o que está lá em cima, né? A gente acabou de ver que ficaria menor do que metade do x0 menos raiz de 2 ao quadrado. Ele é menor que 1, isso fica menor que meio. O x2 menos raiz de 2, ele fica menor que 1 meio de x1 menos raiz de 2 ao quadrado, que é menor do que 1 meio ao quadrado. Tá certo? Estou usando a desigualdade que a gente acabou de provar. E aí? E aí, o que está acontecendo? x3. Se quiser usar a indução, pode, né? Mas a observação parte daquela indução que a gente já fez lá em cima. Então, olha lá. Isso é menor do que metade do que o x2 menos raiz de 2 ao quadrado. Esse é dominado por isso. Então, fica menor do que 1 sobre 2 elevado a 3. E por aí vai, gente. Se você quiser fazer indução, pode, mas eu não acho necessário, porque a gente fez a prova lá em cima. De um modo geral, xn menos raiz de 2... Epa, tem um 3 aqui que não devia estar, né? 2. Ele satisfaz isso aqui. Xn mais 1. Melhor. De um modo geral, né? O que a gente provou. Está verificando que isso aqui é menor do que 1 sobre 2 elevado a n o tempo todo. Como esse cara é positivo, olha a nossa regrinha do sanduíche de novo. Esse cara, a gente já provou numa aula aí, que é menor do que 1 sobre n. Então, se 1 sobre n vai para zero, ele vai para zero. Essa aula que eu vou refazer, que ficou apagada, né? Plataforma de Eusébio. Pela regra do sanduíche. Vai acontecer limite de xn menos raiz de 2, quando n tende para infinito, é zero. Ou, né? Ou que limite ou de xn, quando n vai para infinito, é a raiz de 2. Provando aí, então, o que a gente queria. Tá? Então, esse limite aí não é importante, tão importante para o que vem depois, mas ele junta o início das nossas considerações em aula com as considerações atuais, né? A gente traz de volta aquele problema da Babilônia, passando agora pelos conhecimentos dos gregos, né? A gente faz aí um tour na história da matemática, tá? Então, por aqui a gente pode parar, gente, hoje, tá? Eu vou ver o que eu faço, então, para a aula de terça-feira, e se eu não conseguir fazer, a gente tenta fazer funcionar aqui na Marra, mas, em princípio, é isso, tá bom? Se eu conseguir gravar de terça, eu já deixo por precaução gravada. Porque a aula de segunda,
Normalmente dá problema, mas dessa vez me avisaram que a plataforma, todas as plataformas que dão suporte para o NB estarão passando por uma manutenção, né? Então pode realmente agora não acontecer nada amanhã, 8 horas. Então eu já me adiantei, tá aqui, tá bom? Então vamos nos despedir. Na terça-feira a gente se encontra. Vou parar a nossa apresentação e parar a gravação, tá?